Luísa Morato sempre foi apaixonada por moda. Durante a faculdade, ela resolveu criar um blog sobre o tema e foi aí que percebeu que a área podia se tornar um negócio. Em 2018, decidiu criar a própria marca de roupas. Com pouco recurso, a ideia foi investir em um monoproduto essencial como camisetas de boa qualidade. E assim surgiu o negócio dos sonhos, a Camis. Hoje, além da presença no mercado online, a marca tem 2 lojas físicas em São Paulo, um escritório e um centro de distribuição em Belo Horizonte. Vamos conferir essa história. Sou Luísa Morato, tenho 28 anos, sou advogada por formação, mas empresária por escolha de vida. Eu escolhi trabalhar com moda porque, enfim, sempre fui apaixonada por moda, sempre foi pra mim uma forma de expressão pessoal. Eu acho que quando eu era criança, assim, era minha forma de me expressar, sempre foi através da roupa. Mas eu comecei a imergir um pouco mais nesse universo e comecei a enxergar a moda como um negócio, enfim, um business lucrativo, quando eu criei um blog no início da minha faculdade, por paixão mesmo, por hobby, e eu comecei a trabalhar com marcas e produzir conteúdo para marcas e conhecer os founders e realmente entender a moda como um negócio. E aí eu acho que eu descobri um outro lado, uma outra paixão, que era o empreendedorismo e o mundo dos negócios. E alinhar isso tudo em um só caminho, para mim, foi a melhor opção. A ideia de criar uma marca focada em peças essenciais com qualidade premium veio, na verdade, enfim, falta de opções para começar. Então, eu sabia que eu queria começar uma marca. Eu não tinha recursos para começar uma marca com, sei lá, 100 produtos diferentes e esperar para ver qual que ia dar certo. Eu tinha como começar com um produto. Então, eu decidi começar da forma que dava e como na época eu acompanhava o mercado de fora e acompanhava o surgimento de muitas marcas de produto único, eu escolhi nascer uma marca de monoproduto, né? Uma marca nichada e especialista. Então eu escolhi a camiseta porque sempre foi a peça-chave de todas as minhas produções. O meu estilo é muito clássico, eu gosto de me vestir com roupas perenes, então que não tem data, não tem ocasião, não tem prazo de duração. Então a camiseta sempre foi pra mim a peça-chave do meu look. E eu sempre tive muita dificuldade de encontrar uma camiseta do jeito que eu queria, que não fosse uma peça descartável, que fosse uma peça durável e que se alinhasse de alguma forma ao meu estilo pessoal. E eu sempre senti que as marcas deixavam essas peças clássicas, e principalmente a camiseta, num segundo plano, assim, como se fosse o mínimo ali, a menor parte do mix de produto. Então eu tinha muita dificuldade de comprar, eu comprava muita camiseta em marca masculina, porque era onde eu encontrava qualidade alinhada a um bom corte. E como eu tinha que começar com poucos produtos, sentia falta desse produto no mercado, eu falei, quer saber? Vou começar pela minha maior dor, né, que é encontrar uma boa camiseta. Mas já que eu vou começar com um produto em 3 cores, que foi o mix inicial da Camis, eu vou fazer a melhor camiseta do mundo. Então eu comecei a buscar ali como que eu ia oferecer para minha cliente essa solução que eu sempre procurei tanto. E aí nasceu a Camis. O nome mesmo já diz, é um apelido para camiseta, então nasceu como uma marca monoproduto, de produto único, e hoje a gente já conseguiu aí oferecer novas soluções para nossa cliente, mas nasceu do jeito que dava, com um produto em 3 cores, e fui aí testando, validando, colhendo feedbacks e crescendo aos poucos. Enfim, eu acredito que é muito importante se permitir ser iniciante em algo. Então, começar pelo começo, começar pelo primeiro produto, pra mim foi essencial e me deu tempo pra aprender, pra colher feedback e expandir o mix com mais segurança. A Camis nunca foi investida com cash-in, né, com dinheiro externo entrando na empresa, então eu tive uma mudança societária, mas a gente ainda não teve um grande investimento externo na empresa. Eu acredito muito que começar com a estrutura ajuda, mas eu não comecei assim, não é a minha história. É claro que, enfim, eu tive vários privilégios para começar. Começar no Brasil já com um caixa inicial é um grande privilégio, mas eu comecei literalmente do jeito que dava, né? Então era aquilo que eu tinha, eu ia fazer o melhor com aquilo, e eu nunca mais coloquei dinheiro na empresa. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria
construir uma empresa para ser uma grande empresa. Então, eu sempre tentei lidar com todos os processos desde o início como se eu fosse uma empresa grande. Mas eu tinha recursos limitados, isso é inegável. Então, eu trabalhava com o que eu tinha. Eu não acredito que você precisa começar perfeito. Eu acho que quem nasceu perfeito, nasceu tarde, tem esse clichê aí do empreendedorismo, mas é verdade. Não acho que a gente precisa começar perfeito, mas eu acho que a gente tem que saber desde cedo onde a gente quer chegar. Porque aí a gente começa a enxergar as avenidas de crescimento e a infraestrutura que a gente precisa construir para chegar nesses lugares. E esses objetivos se tornam mais concretos e a gente consegue realizar isso mais fácil. Hoje a operação está toda na minha mão. O meu sócio, ele atua mais como um conselho consultivo, um mentor, e a gente troca muito na parte estratégica, planos de expansão, como a gente vê a empresa em 5 anos, business plan no geral. E principalmente na parte do varejo, porque ele é especialista em loja física, em varejo, tem muitos anos de experiência nisso, então para mim é super importante ter essa troca e poder sentar numa mesa para discutir essa parte do meu negócio com uma pessoa com experiência. Mas hoje eu toco a operação, é claro que eu não estou sozinha, a minha empresa ela foi construída por muitas mãos, não só pelas minhas, e hoje eu tenho 10 lideranças junto comigo, então eu toco a parte de gestão geral do negócio, direção criativa, construção de produto, direcionamento estratégico financeiro, e eu tenho as lideranças que me apoiam no desenvolvimento estratégico e operacional das áreas. Hoje a minha área financeira tem uma líder, que enfim, é meu braço direito e esquerdo, assim, foi incrível trazer essa pessoa para o meu time. Eu participo do direcionamento estratégico, acompanho a rotina financeira da empresa muito de perto e, enfim, estou dentro de todas os principais alinhamentos, mas eu tenho uma líder que faz toda a parte de gestão diária e a operação micro. Mas, claro, que sempre a 4 mãos junto comigo, a gente está em todos os alinhamentos estratégicos juntas. Hoje a Camis tem 40 pessoas, somos uma equipe bem legal, assim, já somos uma equipe bem consistente, principalmente olhando para trás e vendo o time inicial, que éramos literalmente eu e a outra pessoa que fundou a empresa comigo. Mas eu penso o crescimento de time de uma forma muito consciente. Então, eu acredito que a gente está com o time preparado para suportar o crescimento aí dos próximos meses e a minha visão de processos está muito mais ligada à eficiência do que à contratação. Então, eu me preocupo muito em revisar os processos de área, olhar muito para a operação antes de fazer uma nova contratação. Então, eu busco trazer contratações quando elas vão efetivamente agregar para a operação, para a empresa, para a marca, e não para aumentar o número ou para, enfim, ser maior em equipe. Então, eu contrato de forma muito consciente e eu pretendo continuar assim para os próximos anos. Mas eu tenho muita confiança de que eu tenho um time muito preparado, muito parceiro, que acredita muito na marca e que a gente está bem preparado aí para os próximos desafios. A Camis é uma DNVB, então nascemos no online, né? Inclusive o nosso primeiro site foi eu que fiz, virei uma noite aí vendo um vídeo no YouTube. Nossa primeira venda foi feita num site feito por mim, construído por mim. Mas a história da loja física é um pouco engraçada, é um pouco de saber onde você quer chegar, mas não ter muita certeza do caminho. Eu estava em 2019 em Belo Horizonte, a gente já tinha crescido um monte, assim, o produto já estava, os nossos primeiros produtos já estavam bem validados, tinham sido super aceitos pelo nosso público. E eu decidi que eu queria vir para São Paulo, que era o nosso maior público até então, ficar mais perto da nossa cliente e principalmente buscar contratar pessoas que já estavam no mercado. Enfim, eu vim atrás de contratação e de estar perto da minha cliente. Então eu vim procurando um escritório. Quando eu cheguei, fui olhar, dei de cara com os preços exorbitantes de São Paulo e estava passeando nos jardins e vi uma loja que tinha um mezanino em cima. E aí, claro, né, a primeira coisa que eu pensei, não vou conseguir pagar, imagina. Mas, enfim,
não custa perguntar, né? Então eu entrei em contato com o proprietário, negociei, cheguei num valor que eu conseguia pagar. Na verdade era um pouco acima, mas eu pensei, cara, o que eu vender embaixo vai pagar o custo do meu escritório. Então eu vou unir o útil ao agradável, vou testar minha loja no físico e vou ter um espaço para poder contratar uma equipe, começar a crescer uma equipe perto do meu público. Então eu vim assim na cara e na coragem, não sabia nada sobre varejo, mal eu sabia que eu não sabia nada sobre varejo e que é muito diferente do digital. Abri essa primeira loja e, para minha surpresa, eu abri as portas num lugar onde a minha cliente já estava. Então foi muito legal, eu consegui ter trocas muito valiosas com a minha cliente, eu consegui estar próxima das pessoas que, enfim, compravam o meu produto e que tinham feedbacks para me falar pessoalmente, e foi uma experiência maravilhosa. Eu caí no susto, mas eu me apaixonei pelo varejo e hoje, com certeza, a Camis se tornou uma marca que busca ser omnichannel para sempre. Então, a nossa expansão, ela se divide no físico, no digital, no phygital. A gente quer atender a nossa cliente aonde ela quiser. Então, onde ela quiser, onde for melhor para ela, a gente quer estar lá para poder oferecer o melhor atendimento. Então, caí no susto, mas me apaixonei e eu acredito que é um canal muito valioso para quem trabalha com moda. O desejo da segunda loja veio justamente com o desejo de expandir o canal físico. Então a gente sempre faz aí os nossos planos de expansão, de crescimento de receita para o digital, e o próximo passo para o crescimento físico seria abrir uma segunda loja. O desejo de estar no JK veio pela associação do público, também porque nos identificamos com a proposta que o shopping nos trouxe, e porque a gente queria trazer um conceito de experiência de loja mais assertivo para nossa cliente. Então a Lorena foi uma primeira experiência que deu super certo, foi muito positiva pra gente, mas a gente queria trazer uma nova experiência de físico. E hoje em dia, depois de termos vivido aí em quarentena por algum tempo, a loja física se tornou esse ponto de encontro com o cliente para a experiência. Então a gente queria imprimir o nosso conceito de marca de uma forma mais consolidada na loja física, e foi isso que a gente conseguiu fazer na nossa segunda loja. E agora, nesse segundo momento, a gente vai trazer essa nova experiência para a loja dos Jardins. Então a gente validou na segunda loja e vamos replicar agora para os Jardins. Para mim, hoje, o varejo físico é um canal muito importante para minha empresa, principalmente em diversificação de receita. Hoje a gente tem o nosso site, a gente tem o nosso atendimento por WhatsApp, temos as nossas duas lojas e o atacado. E o meu desejo é seguir diversificando dentro das possibilidades para o varejo de moda, principalmente para eu conseguir atender a minha cliente de uma forma mais ampla, né? Então, para eu poder ganhar um pouco de capilaridade a nível Brasil e poder chegar a outros espaços no Brasil, e também para poder levar um pouco da nossa experiência física, né, para essa cliente que muitas vezes só me conhece pelo digital. Hoje, as redes sociais, elas são um canal de distribuição muito importante para uma marca. E quando eu digo canal de distribuição, eu digo que porque é um ponto de contato muito importante para a criação de conceito, posicionamento, para divulgação de lançamentos, de soluções. Então, a rede social, ela se tornou um canal de distribuição mesmo de conteúdo. E hoje, para a marca, também é uma forma de humanizar um pouco, né? Quem está ali por trás? Você vê o site, você vê uma loja física, mas o que acontece ali nos bastidores? É como essa marca se comunica de uma forma mais próxima. O nosso Instagram também, hoje, é o ponto de encontro da nossa comunidade, né? Então é onde a gente conversa com as nossas clientes, é onde a gente recebe os principais feedbacks. É como se fosse um canal ali aberto entre cliente e marca. Isso aproxima muito e ajuda muito para que a gente ganhe assertividade, tanto em fornecer um conteúdo melhor para as nossas clientes, quanto um produto melhor. Hoje, as clientes da Camis não são só as clientes que compram, né? Elas são as clientes que consomem o nosso conteúdo. Então a gente enxerga toda essa galera, por mais que não tenham comprado com a gente ainda, como clientes. E cada vez mais é importante alimentar essa comunidade. E um ponto muito legal das redes sociais é que amplificam muito o poder do boca a boca. Por quê? O poder da recomendação, principalmente. Porque ali a sua comunidade consegue conversar entre elas. Então, assim, uma cliente consegue dar um depoimento, a outra fala embaixo e elas conseguem conversar e se conectar através da marca. Eu acho que isso é construir comunidade. Então, as redes sociais são grandes aliadas nesse processo de construção de comunidade e de aproximação com o seu público.
Eu acredito muito no nicho e em marcas especialistas, porque, na minha visão, o processo de desenvolvimento de produto, de busca de matérias-primas é tão complexo no Brasil que é muito importante se tornar especialista em algo e poder melhorar esse produto ao longo dos anos. O público da Camis hoje, né, a gente conseguiu construir uma comunidade. Mais do que clientes, a gente tem clientes que são fãs da marca, acreditam e apoiam a marca. Então, hoje a gente tem uma recorrência altíssima. Se eu for colocar em números, por mês a gente tem sempre 52% de clientes recorrentes e 48% de novos clientes. Então, a gente tem um equilíbrio muito bom entre uma base recorrente e o alcance de novos públicos e novos clientes. Hoje, a minha cliente, ela confia tanto na Camis para trazer para ela soluções de conforto aliadas à identidade de moda, à identidade visual e estilo, que elas são muito abertas para que a gente proponha novos produtos e novas linhas. Mas elas não abrem mão dos nossos produtos que são os best-sellers e os produtos que estão lá desde o dia 1 da marca. Então a gente traz todos os meses edições limitadas dos nossos produtos mais amados. A gente tem um mix que está sempre em estoque. Então, por exemplo, a camiseta gola ou preta, que é o meu primeiro produto que a minha cliente pode ter comprado lá em 2018, ela consegue encontrar, claro que melhorada, porque a gente melhora ano a ano a nossa modelagem, enfim, as nossas escolhas de fornecedores, mas ela consegue encontrar essa mesma peça várias coleções depois. Então a gente tem um mix de produtos perene que faz com que a minha cliente sempre consiga encontrar aquela peça que ela ama nas minhas lojas, mas a gente sempre traz novidade. Então elas são super abertas e acolhem muito as novas soluções que a Camis traz, mas a gente tem sim uma base muito fiel, clientes recorrentes que voltam quase todos os meses. Eu acho que nossa maior indagação hoje é como que a gente pode dar o próximo passo, como que a gente pode oferecer a próxima solução. E a gente conta muito com a nossa cliente para dar essa resposta. Então hoje na empresa, todo início de desenvolvimento de coleção começa com um grupo focal de clientes. Então a gente chama clientes com perfis de compra diferentes, muitas vezes algumas que não voltaram, que compraram uma vez, para escutá-las e entender o que elas pensam sobre a marca, como elas percebem a marca, como elas veem a marca no futuro, qual tipo de solução elas esperam que a Camis traga. Então a cliente está sempre no centro do nosso processo criativo e do nosso desenvolvimento de produto, e eu acho que isso é um ingrediente essencial para nossa recorrência, e eu atribuo muito essa base fiel a essa prática de colocar o cliente no centro. Eu acredito muito no nicho e em marcas especialistas, porque, na minha visão, o processo de desenvolvimento de produto, de busca de matérias-primas é tão complexo no Brasil que é muito importante se tornar especialista em algo e poder melhorar esse produto ao longo dos anos. Mas é claro que, com o passar do tempo, a sua base de clientes frequente, né, suas clientes mais ativas, elas vão querer novidades, né? Elas querem se vestir com o full look da marca, elas esperam que você traga outros tipos de produtos. Então eu acredito sim que a expansão do mix é uma etapa muito importante da consolidação do negócio. Tem um outro ponto também, que é a criação de um mix de produtos de entrada, muitas vezes com preços de venda um pouco mais baixos, para poder atingir novos públicos. Mas eu acredito que, para uma marca optar por expandir o mix, ela já tem que estar num estágio de maturidade, com time, equipe. Quando você começa com um time reduzido, você precisa de eficiência. E ter um mix enxuto nesse momento é muito importante para que você ganhe eficiência e consiga focar no que é importante. E aos poucos você vai, enfim, colhendo feedbacks, encontrando os caminhos, as avenidas de expansão de mix mais adequadas, e vai se preparando para assumir esses novos desafios que envolvem a expansão de mix. Então não é tão simples, né? Existe muito
uma percepção de que uma coleção com 100 produtos já é viável para um primeiro negócio. Pode até ser, mas assim, é tudo tão experimental no início que quando você tem um mix enxuto, tudo se torna um pouco mais simples e a partir da simplicidade a gente consegue entregar mais, na minha visão. E aí aos poucos a gente vai se preparando e vai expandindo o mix, colhendo feedbacks, pegando um pouco de histórico do que funciona e do que não funciona, e isso torna o caminho menos, acho que não menos desafiador, vai ser sempre desafiador, mas torna o caminho um pouco mais tranquilo, né, na minha visão, torna ele um pouco mais certeiro, mais assertivo. Eu acreditava muito na minha ideia de trazer a moda para um lugar mais confortável, claro, mas eu nunca fui uma pessoa apaixonada pela minha ideia, que nunca estaria disposta a mudar de ideia. Eu queria muito viver o processo, e se eu precisasse mudar 1000 vezes e pivotar o meu negócio 1000 vezes, eu estava disposta a isso. Eu queria viver intensamente tudo que eu tivesse para viver encabeçando a marca. Mas eu me surpreendi, porque eu tive uma validação muito grande do meu primeiro produto. Então é claro que não foi uma aleatoriedade, porque houve pesquisa, houve planejamento, houve investimento de tempo na construção daquele produto, mas pra mim sim, foi uma surpresa ter uma validação tão grande numa primeira tentativa. E eu não vou dizer o mesmo das tentativas seguintes, porque é claro que tem um monte de processos que dão errado e que a gente precisa voltar atrás, mas desde o início a aceitação do conceito e do produto foram muito positivas. Então isso pra mim de certa forma foi uma surpresa, porque eu esperava, eu estava muito aberta a mudar se fosse necessário, mas ao mesmo tempo eu fico feliz, porque pra mim é um propósito muito genuíno, uma coisa que eu acredito muito e que eu encontrei que ressoou, né, na minha cliente, na minha comunidade de alguma forma, e eu acho que a Camis ela segue muito alinhada com esse propósito lá do dia 1, né? Então ele se complementa, vem outras pessoas, agregam, trazem outras perspectivas, trazem outros repertórios, mas a gente se manteve fiel aí ao nosso principal foco, que é a liberdade feminina, e isso me dá muito orgulho. Então eu fico feliz que tenha dado certo, tão certo com o meu primeiro produto, e não só com o primeiro produto, mas com o primeiro propósito de marca, com a primeira proposta e com o conceito. São muitos desafios, eu acho que são desafios o tempo inteiro e a gente nunca tá pronto, e a gente tem a sensação de que vai melhorar com o passar do tempo e que vai ficar mais simples, né? A gente vai estar mais preparado, mas spoiler, não. Na verdade, os desafios eles só ficam mais complexos e a gente realmente não tá pronta para o que a gente tá vivendo. E quando a gente se prepara, já surge o próximo desafio. Então, são muitos, mas eu acredito que hoje o principal é talvez me desapegar um pouco da operação, então delegar um pouco mais tarefas operacionais para poder me concentrar nos próximos passos, na expansão da empresa, na consolidação da cultura. Para mim é muito desafiador, porque eu gosto muito de participar de tudo, eu realmente amo o que eu faço, então para mim é muito difícil, mas com a ajuda da minha equipe, que é muito incrível e que eu confio muito, eu tô conseguindo aos poucos deixar os processos mais redondos e abrir um pouco mão de estar em todas as etapas da operação para poder olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para a marca, olhar para a cultura, e eu vejo muita importância nisso, sabe? Dar espaço para outras pessoas serem protagonistas dos processos, e acho que hoje é o meu principal desafio, mas também está sendo o meu maior ponto de aprendizado, e eu tenho certeza que vai só melhorar. Como eu vejo o futuro da Camis? Qual a minha visão de futuro? Eu vejo a Camis como a maior marca de conforto fashion do Brasil. Esse foi aí o nosso principal alvo para os próximos 5 anos que a gente definiu na reunião de liderança do último ano, e eu acho que isso fecha muito bem o nosso propósito e conclui o nosso projeto, que é podermos chegar ao maior número possível de mulheres e aos mais variados corpos. Então, a gente poder estar por todo o Brasil faz parte do nosso projeto de marca. Vejo sim uma expansão física de algumas lojas próprias, não sei se
muitas, porque a gente quer sim preservar a experiência e o atendimento, mas eu vejo a Camis em multimarcas pelo país, principalmente podendo chegar a lugares em que talvez a gente não consiga com lojas. Vejo um online cada vez mais humanizado, trazendo uma experiência de compra cada vez mais completa e cuidadosa para nossa cliente e levando as peças mais confortáveis e lindas e as camisetas mais perfeitas para casa das nossas clientes com a maior rapidez, o máximo de conforto também na experiência. Acho que seria uma forma linda de concretizar o nosso projeto.